porque há aquela... Nós sabemos que quem tem os dados tem o poder, e ter os dados e não os trabalhar os dados é uma devem vir pena. aos cidadãos. Por isso é que o poder tem de estar nos cidadãos. Ora bem, este é o primeiro gráfico. Comparar os mortos em Portugal desde 1 de janeiro até 31 de julho em 2019 e 2020. Então, a situação é esta. O ano passado morreram, dados da DGS, 66.960 pessoas até 31 de julho. Agora, virar outro slide, em 2020 pus o mesmo número, 66 mil, e há mais 1.722 que morreram com Covid e 1.323 que morreram por outras causas, sem Covid. O que é que isto demonstra? Isto demonstra basicamente o seguinte: há apenas 2,4% dos mortos em 2020 morreram com Covid. Ora, se nós entendermos, e bem, que desses 1.722, 5% não tinham nenhuma comorbilidade, significa que destes 1.722, só 86 é que morreram sem terem avisado antes. Porquê é que isto é importante? Porquê? Porque se nós estivermos a controlar, a proteger, a apoiar, a defender os que têm comorbilidades, podemos não nos preocupar com as pessoas saudáveis. É certo que podem morrer 86, sim, mas de facto não podemos parar um país e desesperar as pessoas, obrigando-as a estar fechadas, quando a probabilidade de morrer, pode dizer, por exemplo, pessoas até aos 50 anos, sabe qual é a probabilidade de morrer? É em cada 1.000 doentes, não é em cada 1.000 portugueses, em cada 1.000 doentes entre os 20 e os 50 anos, em cada 1.000 morre um. Portanto, é de facto... Claramente o Governo tem estes dados em mãos. Não sei se tem, mas certamente não os revela a nós. Será este tipo de dados? Estes dados retiram o pânico. Os dados que os levam neste momento a tomar uma opção diferente daquela que tiveram inicialmente. Agora vão começar a dar estes dados. Agora querem fazer a estratégia que deviam ter feito a partir de abril. Passemos ao gráfico seguinte. Este gráfico seguinte é a evolução das mortes. É muito curioso, as mortes são sempre horríveis, mas entre 14 de abril, o dia a seguir à Páscoa, ou 2 dias depois, a 9 de setembro, repare, os mortos com mais de 80 anos e mais de 70 anos são praticamente a mesma porcentagem. Isto é, em todos os sistemas, quer estejam protegidos, quer não estejam, quer haja lares, quer não haja lares, a percentagem continua a ser a mesma. Entre 20 e 50 anos só morreram, graças a Deus, 1,1 e agora passou para 1,5. Mas vamos ver o que é que isto significa. Agora também houve um crescimento muito grande nesta faixa etária. Passou de 7 para 30, isto é, passou de 7 mortos para 30 mortos. Abaixo de 20 anos era 0 e passou para 0,005, é uma pessoa. Isto é outro dado objetivo, portanto não houve grandes alterações apesar das mudanças. Mas não falemos só de mortes, falemos também agora a seguir, salvo erro a seguir, são os infectados. Portanto, os infectados com Covid, isto é, os mortos, aquele número não interessa, mas em abril havia 15% dos infectados que tinham mais de 80 anos e 9% tinham mais de 70 anos. Agora é 10 e 7, baixou 1/3, o que é muito bom sinal. É sinal que os grupos de risco estão a ter mais proteção, apesar de tudo. Portanto, é uma boa notícia. Vamos agora a seguir para o problema do salvo erro dos hospitalizados. Ora bem, a evolução aqui, depois teremos outro gráfico para mostrar mais. Repare, em abril havia 1.200 hospitalizados. Em 19 de setembro havia 497. Baixou 59%. Mas isso também tem a ver com a faixa etária agora dos Claro que sim, claro que sim. São bons sinais. Os cuidados intensivos tinham 208 e agora têm 64. Baixou cerca de 69, muito mais, ou bastante mais, que os hospitalizados em enfermaria. O que significa, isso é muito importante... E é isto que ajuda a justificar, na sua opinião, que não estamos com o risco de haver uma ruptura do serviço nacional de saúde? Não estávamos a partir do dia 14 de abril. Não estávamos e estamos menos agora? Não estávamos a partir do dia 14 de abril. É o que os gráficos assim vão mostrar. Independentemente agora estarmos menos. Isto é, estes dados que eu estou aqui a mostrar revelam, quando agora vermos os próximos, o gráfico que vem a seguir, veremos, reparem, o que é que isto é muito importante? É a comparação, a evolução dos óbitos e a evolução dos casos confirmados infectados. Dos óbitos a vermelho. A vermelho. Repara, o que é muito curioso? Em regra, os mortos crescem depois, ou baixam depois dos infectados. As pessoas infectam-se e morrem depois. Quantos mais infectados, mais possibilidade de haver. Exatamente. Agora, não é mais, porque o que está a acontecer é que, veja, do dia 10 de
É que isto é aquela história da há bocado de outra forma. É que, de facto, alterou-se completamente o paradigma. Mas se for ver em 13 de outubro, verá que há uma queda na semana de 13 de abril. 13 de outubro? 13 de abril, 13 de abril, sim. houve uma queda Sim. brutal, uma queda muito grande dos infectados. E depois, a seguir, uma queda muito grande dos mortos. Isto é, o que nós estamos a dizer agora, devia-se ter dito naquela altura. E não é penso, está no Totobala segunda-feira, não. Porque nesta altura já todos os dados apontavam para o que agora se revelou. E finalmente o último gráfico. É a relação entre os internados em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos. Repare, as linhas funcionam muito próximas. Só que este gráfico, como é muito largo, não é muito claro. A partir de agosto, e sobretudo nos últimos dias, houve uma subida muito acentuada dos infectados, que não foi acompanhada dos internados, que não foi acompanhada pelos unidades de cuidados intensivos. É que é importante termos estes dados. Agora, dizer que há muitos infectados, eu diria ainda bem. Mas, José Miguel, ainda bem que há muitos infectados. Não tem só a ver com infectados, com mortos e com o CIs, é também depois com as sequelas, que já se sabe que ficam mesmo em pessoas aparentemente saudáveis, sem comorbilidades. Não nos dá muita informação sobre as sequelas que há, ou que se prevê que haja. Nós não podemos, estamos a especular. Já começa a haver muita informação sobre essa matéria. Mas o problema aqui, Clara, esta estratégia que foi seguida pelo governo era fantástica. Se no dia 15 de agosto aparecesse uma vacina a ser dada nas pessoas. Mas como isso não acontecia, era de prever. Toda a gente tinha. Mas genuinamente ninguém naquela altura acreditava. Claro que não. Mas a estratégia que eles aplicaram baseava-se no pressuposto que vinha aí a vacina. Porque senão, o que vai acontecer agora é que teremos uma subida brutal, com as pessoas fatigadas de confinamento, com a economia muito mais destroçada, com as pessoas muito mais revoltadas e, portanto, muito mais incapazes de aceitar as regras que devem ser respeitadas. O consenso nacional perdeu-se, menos que em Espanha, é verdade, e, portanto, o que eu estou a dizer é que tudo o que eu andei a dizer está aprovado neste gráfico. Se bem que há uma sondagem recente que aponta em sentido contrário. Exatamente. E uma grande fatia dos portugueses a quererem um confinamento, e até um confinamento mais rigoroso. Mas é extraordinário. Pessoas entre os 25 e os 34 anos, aqueles em que se morrer é 1 por 1000, São esses que querem. que morreram realmente entre os 20 e os 50 anos, morreram pura e simplesmente 29 pessoas, e muitos deles seguramente, ou teoricamente 28 tinham comorbilidades, pessoas perfeitamente saudáveis, 65% dessas pessoas querem mais confinamento. Sim. Ora bem, porquê? Porque a estratégia de comunicação do Estado e de outras entidades é criar o pânico. Voltamos para a mesa? Não, vamos sim, senhor. É criar o pânico e não mostrar que não há razão para pânico. Portanto, olhando para estes gráficos que esteve aqui a mostrar, eu acho que são bastante elucidativos, considera, portanto, que toda a estratégia foi Toda não foi, incorreta mas foi em Portugal, no resto da Europa, enfim, a Grécia. A Suécia hoje está a colocar a hipótese de colocar restrições que não tínhamos ouvido até agora. O que eu estou a dizer é uma questão muito simples. É que a estratégia que o Estado seguiu nessa altura, obrigaria a que agora se aumentasse fortemente o confinamento. Mas o Primeiro-Ministro já disse, e lá iremos, que não o vai fazer. Ora, se nesta altura não se vai fazer, é óbvio que não fazia nenhum sentido. Estou a falar do confinamento para pessoas perfeitamente saudáveis, sem nenhumas comorbilidades, jovens nos liceus, nas escolas. Tudo isso devia ter acontecido em maio. Todos aqueles para quem o vírus é potencialmente fatal. Devia haver mais proteção, porque andam-se a tomar conta da entrada nas praias, em vez de tomar conta da entrada dos lares. Espalharam-se os recursos de forma completamente anárquica, em vez de concentrarem todos os recursos a proteger os mais fracos. Vamos a conclusões em relação a isto, ou já concluiu tudo? Não concluiu tudo, só para acabar realmente dizer, deixe-me cá ver, fundamentalmente o que eu acho que há que dizer é que o resultado de uma estratégia alternativa seria: teriam morrido menos idosos, porque precisamente teriam estado mais protegidos a partir de meados de abril. Segundo, havia uma redução muito menor nas outras doenças e mortes e, portanto, melhor saúde pública para quem poderia ser tratado e deixou de ser por causa da pandemia. A fadiga do confinamento que leva as pessoas a abusarem seria menor. Os efeitos sociais para os mais desfavorecidos da crise económica seria menor. E a adesão social, a coesão social das pessoas na luta contra a pandemia era muito mais fácil de ser obtida agora se as pessoas não tivessem estado
inutilmente fechadas em casa, sem terem riscos nenhuns de adoecerem gravemente. Pois, mas depois é isso que nos deixa um bocadinho espantados com as contradições entre aquilo que seria e aquilo que depois as pessoas acabam por defender. Se eu pudesse ser os nomes dos epidemiologistas, dos especialistas em infecções, dos especialistas em medicina molecular, que me telefonavam, que me davam notícias, que me davam informações e que me diziam: eu tenho medo de exprimir a minha opinião igual à sua, não porque me batam, não porque tenha porque em última análise foi sempre uma decisão política da Suécia. Os meus amigos zangam-se comigo se eu disser isso. Portanto, o que eu digo é dito por muita gente especializada que não é ouvida. Vamos avançar? Vamos avançar para outra espécie de matéria política, porque a nível político André Ventura conseguiu ver aprovada a lista para